Hora preciosa, irmãos, para ouvirmos a voz do Senhor, meditarmos em Sua palavra e sermos edificados em Sua presença. Chamo a atenção do seu coração nessa hora para o conteúdo da palavra de Deus que será exposto de maneira simples, mas sempre procurando trazer a uma prática de vida, porque o que se requer de nós é mais do que mero conhecimento intelectual sobre as coisas de Deus, mas depois disso é preciso que a luz da cabeça desça até o nosso coração e nós passemos a viver para a glória do Senhor, em consonância com aquilo que a palavra de Deus expõe e traz como desafio para nós. Damos assim as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que nos acompanham de longe pela transmissão, pela internet, irmãos que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão no Canadá, em outras partes do mundo, em outros lugares do nosso país também. Todos são muito bem-vindos e que o Senhor fale ao coração de cada um. Convido a atenção para a leitura no livro de Josué, no capítulo 1, abra a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, lerei até o versículo 4. Como está exposto no telão, apenas uma introdução ao livro de Josué e, de maneira bastante específica, trataremos do chamado de Deus a ele e ao povo de Israel. E queira o Senhor usar essa pequena porção de sua palavra para nos edificar nesta hora. Falar ao nosso coração de maneira bastante íntima e apropriada. Só Ele é capaz de fazer. A palavra de Deus diz assim: depois de Moisés, servo do Senhor, morreu, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, um efraimita, da tribo de Efraim, portanto, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, Josué, e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, o mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, carecemos da iluminação do Teu Espírito para compreendê-la, e que Ele, o Espírito do Senhor, aplique esta porção e as verdades nela contidas à nossa vida de cada dia, para que sejamos crentes melhores, seres humanos melhores, profissionais melhores, esposas, maridos, filhos melhores. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué deve ter sido escrito, conforme a visão mais tradicional, pelo próprio Josué, pelo menos a sua maioria. Josué deve ter sido o autor deste livro, que é uma narrativa histórica, que trata exatamente da conquista da terra de Canaã, prometida a Deus, a Abraão, aos antepassados de Josué, ao próprio Moisés, que caminhou com o povo até a entrada da terra. E portanto, Josué deve ter sido o seu autor, o autor deste livro. A não ser a parte final, muito provavelmente a parte final do livro de Josué,
tenha sido registrada por um sumo sacerdote que caminhava com o povo também, que estava presente a todos os eventos relatados aqui, Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, o sumo sacerdote. Então, é bem provável que essa narrativa tenha sido escrita por essas duas personagens tão importantes aqui no próprio livro. E é todo o panorama histórico que envolve o livro de Josué. Deve ter sido escrito por volta do século 13, 14 antes de Cristo, portanto, há muito tempo atrás, não é? Quando as coisas ainda não eram definitivas na vida de Israel. Israel não era ainda uma nação, era uma nação germinal, era ainda uma nação com a esperança de se transformar, com a dignidade, com o status de um povo estabelecido numa terra, mas estava na iminência de experimentar essa realidade. Então, o livro de Josué pode ser dividido em 3 momentos apenas. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós encontramos a conquista da terra, né? Narrativas falando da conquista propriamente da terra de Canaã. O povo dando passos firmes em busca de tomar posse daquele ambiente, daquele território prometido pelo Senhor, tendo que fazer, inclusive, guerras para isso. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos a conquista da terra. Do capítulo 13 até o capítulo 22, nós temos a divisão do território agora. As tribos recebem a sua herança, a herança prometida por Deus para si. Então, nós vemos do capítulo 13 até o capítulo 22, o assentamento do povo na terra de Canaã. E depois dos capítulos 23 e 24, uma breve conclusão, um fecho, um encerramento desse relato, feito provavelmente por Finéias, em que os registros falam das despedidas de Josué ao povo, Josué se despedindo do povo e o registro de sua morte. Assim, o livro de Josué se apresenta diante de nós. Há uma palavra que talvez seja a palavra mais importante aqui no livro de Josué. A palavra que nós podemos trazer para o coração antes de ler o livro de Josué é obediência. Obediência talvez represente a palavra de ordem para o povo, porque o povo tinha que tomar posse de uma terra em obediência à vontade de Deus, em obediência ao comando do Senhor. Portanto, a obediência e tudo o que está relacionado com ela aparece diante de nós nesse livro, nessa narrativa. Há muitas coisas importantes e interessantes que nós podemos assim, destacar antes de entrarmos exatamente no texto. É bom a gente lembrar de algumas coisas. Por exemplo, Josué, ele nasceu no cativeiro egípcio. Todos nós lembramos que Moisés, filho de hebreus, foi parar na realeza, na casa real, e foi tomado como filho da filha de Faraó. Nós conhecemos a história de Moisés, mas nós sabemos muito bem de um episódio decisivo na história, em todo esse drama do êxodo e da libertação do cativeiro egípcio. Nós nos lembramos daquele episódio em que Moisés luta com um egípcio que estava fustigando um escravo hebreu e o mata. E por conta disso ele tem que fugir do Egito. Então, Moisés está aproximadamente com 40 anos, um pouco mais, e ele tem que fugir do Egito. 40 anos ele sai do Egito e vai ser pastor de rebanho por mais 40 anos. Por que eu estou lembrando disso? Porque quando Moisés foge do Egito, Josué era um meninote, uma criança muito pequena. Ele havia nascido há poucos anos, talvez. Alguns comentaristas aventuram a dizer que ele tinha em torno de 3 a 5 anos no máximo,
quando Moisés foge do Egito. Então Josué era uma criança pequena e certamente cresceu ouvindo as histórias, os relatos de todos esses acontecimentos. Quando Moisés retorna com 80 anos para libertar o povo, obviamente Josué tem por volta de 43, 45 anos de idade. É o tempo que ele sai do Egito com todo o povo, cerca de 1 milhão de pessoas deixando o Egito, e Josué está no meio desse povo com cerca de 45 anos de idade. Perambula com o povo, a história nos registra, por 40 anos no deserto. E o povo chega até as campinas de Moabe, a região de Moabe. E o povo está acampado naquele lugar, aguardando as instruções de Deus para a conquista da terra. Nós sabemos de todo esse drama. Nós sabemos que Josué, portanto, está com cerca de 83 ou 85 anos de idade. Agora, diz o texto bíblico, Moisés já havia morrido. Moisés já havia morrido. E quando nós recebemos de cara essa informação, veja que o livro de Josué, de maneira bastante objetiva e intencional, começa com esse registro e com essa memória. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o povo está de luto, a hora é crítica, a hora é delicada. O povo está diante do Jordão, numa hora muito ruim. Era uma hora em que o Jordão ganhava grande vazão de água. Era a época das cheias da primavera, ali em Canaã. E o Jordão transbordava para muito além de suas margens. O povo está acampado. Uma instrução de que talvez ele estivesse nas imediações de uma cidade, num lugar chamado Acácia. E ali, de frente ao Jordão, diante de Jericó, do outro lado, na margem oriental, lá está o povo acampado, mas com o coração saudoso, choroso, entristecido, porque o grande líder de Deus, Moisés, já era morto. Que hora delicada. Rio Jordão cheio, sem a figura do grande líder, o grande pastor desse grande rebanho chamado Israel. Era uma hora difícil. E eu fico pensando que foi exatamente nesse contexto que Deus interveio, e que Deus mostrou a sua face, e que Deus fez ouvir a sua voz. Foi exatamente nesta hora crítica, delicada, frágil, pequena para a vida humana, quando o coração se apequena no peito e a gente fica numa situação espremida na caminhada da vida, não sabendo o que fazer e para onde ir. E eu queria que você lembrasse que muitas vezes é assim com a gente também. Muitas vezes é nessa hora crítica, é nessa hora dura, é nessa hora delicada, é nessa hora de confusão para a cabeça, é nessa hora de indefinições no olhar, é nessa hora que Deus fala com a gente, que Deus nos convoca a alguma coisa, que Deus nos chama para fazer parte de sua obra, do seu projeto, do seu plano para o mundo, para a nossa vida, para a vida dos nossos semelhantes. Nessa hora. Portanto, não recuse as horas dramáticas do seu viver. Não recuse o fogo ardente. Não recuse as lágrimas que inundam o rosto. Não recuse o lamento. Aproprie-se dessas coisas, como também canais da providência de Deus que pode levar você para um outro patamar, para uma outra experiência com a soberania e o plano de Deus para você e para aqueles a quem você ama também. Que hora delicada, que hora complicada.
E nessa hora, Deus manifestou a sua presença soberana diante do povo. O povo é convocado por Deus a entrar na terra de Canaã, numa hora desafiadora, e experimentar, como eu disse, uma nova fase no andamento da providência dele para a vida de todos que ali estavam. Era uma hora de retomada do plano de Deus. O povo estava há alguns meses parado. E quando Deus fala, chama o povo a se mobilizar e a se posicionar. O Jordão está cheio, mas a despeito disso, Deus estava no meio de Israel. E Deus rompe barreiras. E Deus não respeita os nossos limites, porque para eles isso não é nada. Esse é o tempo de recomeço para Israel. Quem sabe seja também o tempo de recomeço para mim e para você que me escuta. Recomeço iria acontecer aqui, no caso, na liderança assumida por Josué, vocacionado e chamado por Deus para isso, para ocupar o lugar de Moisés à frente de Israel. Quando eu olho para esse texto e para a introdução apenas desse livro, eu não pude simplesmente passar adiante. Eu fui capturado pelas ideias contidas aqui e pelo conteúdo espiritual tão relevante que isso trouxe para a minha vida. E olhando para esses 4 versículos, eu queria fazer alguns destaques para você agora. E extrair, junto com você, algumas lições para as nossas vidas. Pois o Senhor também nos chama a servi-lo ainda hoje. Assim como chamou Josué e Israel, as tribos de Israel acampadas nas campinas de Moabe, também nos chama hoje para servi-lo. E há coisas importantes aqui que nós precisamos destacar na nossa caminhada de vida. Basicamente 3 coisas que eu queria destacar. E queria que você caminhasse um pouquinho comigo, tivesse paciência para me ouvir, quem sabe extrair também comigo algumas lições que pudessem ser úteis para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada de vida como crentes, num mundo tão confuso, tão difícil, cheio de desafios também, guerras e rumores de guerras por todos os lados, a todo instante, a convulsão, um mundo, eu não me canso de dizer isso, de me lembrar a respeito disso, um mundo em confusão e convulsão. Nós vivemos num mundo assim. E por causa disso, muitas vezes os sentimentos que estão mobilizando as massas são sentimentos de prazer, são sentimentos de entretenimento, são sentimentos que povoam a alma com futilidades. E o nosso mundo de hoje é um mundo que gira em torno dessas coisas que não são tão graves e que não chamam a responsabilidade humana, ao crescimento, ao amadurecimento. Nós queremos diversão, vida fácil, vida cômoda, tranquila. O que será dessa futura geração que está vindo aí? O que será? Eu creio, irmãos, que nós temos aqui algumas dicas, algumas lições, algumas instruções precisas da parte de Deus para o povo que viveu há 1.300, 1.400 anos antes de Jesus pisar aqui nesse mundo. Mas é palavra do Senhor, não é só história. É palavra de Deus para o nosso coração. E, portanto, isso aqui pode repercutir na minha vida e na sua vida também, e nas relações que nós mantemos com esse mundo caótico. Há desafios que nós devemos assumir, responsabilidades que não podemos virar as costas a elas. Precisamos arregaçar as mangas e com a hombridade que o Espírito Santo de Deus traz para nós precisamos labutar em prol do reino. Há um serviço que nós precisamos realizar. Há uma obra de Deus a ser feita por mim e por você. E você não está nesse mundo só para ganhar dinheiro, meu irmão. Você não está nesse mundo só para se divertir com a sua família, só para viajar e conhecer países lindos.
Você não está aqui só para isso. Há o reino de Deus, imperecível. Esse mundo vai passar. Essa terra ficará para trás. E segundo a Bíblia, será desfeita pelo fogo. E uma nova terra, onde habita a justiça, será criada, recriada pelo Senhor. Portanto, não ponha seu coração nisso. Eu vou frisar isso lá no final. Não ponha o seu coração aqui. Não viva em crise, porque você vive dividido no seu amor, por Deus, querendo servi-lo e também querendo ao máximo desfrutar dos prazeres que o mundo é capaz de oferecer. Não viva essa crise, rompa definitivamente com isso, porque o Evangelho nos chama a assumirmos um compromisso inalienável e eterno com o nosso Redentor, unicamente com Ele. Ou não é Evangelho? É religiosidade. E religiosidade não converte ninguém, não muda ninguém. Não seja enganado dentro da igreja, pensando que você vai para o céu, mas você está dando passos largos em rumo ao inferno. Saia disso, pela graça do Senhor. Ouça o Evangelho, ouça a palavra de Deus e assuma compromissos reais com aquilo que a palavra de Deus ordena. Eu queria trazer 3 destaques para nós desses versículos de 1 a 4. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi com respeito ao serviço que nós devemos prestar ao reino de Deus. Eu percebo aqui que algo a respeito da iniciativa que nós precisamos ter para nos envolvermos no serviço do Senhor. O primeiro destaque que eu queria que você também guardasse no seu coração é este. Há uma iniciativa que deve estar presente no nosso envolvimento no serviço do Senhor. E a iniciativa para o nosso envolvimento no serviço do Senhor, grave isso, nunca é nossa. A iniciativa para o nosso envolvimento no serviço do Senhor nunca é nossa. É sempre de Deus. Sempre. Diz aí o versículo 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. O povo estava quieto, acampado, triste, chorando, de luto pela morte de Moisés. Ninguém fazia nada, todos estavam esperando a sinalização da soberania de Deus para que o povo fizesse alguma coisa. O povo havia aprendido por 40 anos, a duras penas às vezes, que era preferível confiar e obedecer ao Senhor do que tentar fazer de modo próprio a obra dele. O povo sabia que a morte de Moisés havia acontecido porque ele havia desobedecido a ordem do Senhor. O povo sabia disso. Josué e todos os demais sabiam disso. Estavam esperando o comando de Deus para agir. Até quando? Da parte de Deus, silêncio. Da parte de Deus, o silêncio que decididamente afirmava, esperem em mim. Eu aprendo também isso, porque muitas vezes nós oramos, falamos com o céu, falamos com Deus, rogamos as intervenções do Senhor, oramos, e parece que o céu está trancado. Não há resposta. O que existe é silêncio. E eu preciso compreender que o silêncio não significa o meu abandono, de que Deus me abandonou. O silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. O silêncio de Deus não significa que Ele não está. O silêncio de Deus não significa que Ele não intervém, que Ele não tem poder, que Ele não pode fazer nada. O silêncio de Deus me convoca à submissão humilde. O silêncio de Deus precisa tocar o meu coração com uma chama nova, de que o meu Deus reina sobre
tudo na minha história, e Ele conhece todos os meandros, todos os lugares que o meu olho não é capaz de alcançar, meu coração não é capaz de sentir, minhas mãos não são capazes de apalpar, nada é capaz em mim de discernir e dissecar o plano de Deus. Deus sabe. Portanto, diante do silêncio daquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, eu devo me aquietar em submissão, também silenciosa, e não lamuriosa, confiante. O povo está aguardando, e de repente, Deus falou. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós podemos ouvir a palavra dEle. Nas horas críticas, duras, difíceis, complicadas, na hora do luto, da morte, do passamento, da saudade, Deus fala. Irmãos queridos, a iniciativa para o nosso envolvimento na obra de Deus vem dEle mesmo. Deus é quem chama. Deus é quem convoca homens como eu e você para o serviço no reino. Não é a voluntariedade do nosso coração que estabelece os processos no reino de Deus. Irmãos queridos, a obra do Senhor é movida pela mão do Senhor, que rege todos os acontecimentos da minha vida e de todo o mundo. É a soberania da vontade de Deus que cadencia e estabelece o ritmo para todas as nossas experiências, inclusive no serviço que prestamos ao Senhor. Se não for assim, nós estaremos sob o risco seríssimo de lutar contra Deus. Não façamos nunca isso. Irmãos, sim, nós podemos participar da obra do Senhor. Sim, Deus falou com Josué, Deus falaria por intermédio dele ao coração de Israel. Deus fala conosco, Deus fala com o seu povo, e Deus quer usar a sua igreja, o seu povo santo aqui na terra. Sim, nós podemos participar da obra de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: nunca participaremos dessa obra como protagonistas nela, mas sempre participaremos da obra do Senhor como servos obedientes. Servos obedientes. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Servos do Senhor. A iniciativa para servir vem de Deus. A pergunta que eu faço ao meu coração e também ao seu coração nessa hora é: o Senhor tem chamado você para alguma coisa? Porque se Ele não chamar, não vá. Se Ele não lhe chamar, não faça nada. Lembre-se do risco de lutar contra Deus. Não existe lugar melhor para você e eu estarmos, senão debaixo do amparo da vontade soberana do nosso Deus. Não existe lugar onde a paz reina, senão debaixo do amparo da mão sustentadora e providente do nosso Senhor. Não existe lugar para nós que nos dê segurança, senão debaixo da condução e da direção do Espírito do nosso Deus, que reina sobre nós. Povo dele. Portanto, ouça a iniciativa de Deus, ouça a palavra de Deus convocando, ouça o chamado do Senhor e não se meta a fazer do seu jeito.
todas as vezes que eu e você tentarmos fazer as coisas de Deus do nosso modo, elas naufragarão, pelo menos se não naufragarem diante dos homens, diante do coração humano, elas vão submergir diante da providência de Deus, elas não o glorificarão. Muitos, disse Jesus naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, nós fizemos em teu nome. Nós fizemos. Afastem-se de mim. Vocês que praticaram obra de iníquo, afastem-se de mim. Demônios foram libertos. Pessoas foram libertas de demônios. Milagres foram realizados em nome de Deus. E o Evangelho foi pregado. A palavra foi anunciada. Cuidado com as suas experiências religiosas. Elas não são exatamente as marcas de que nós estamos certos. O nosso sucesso não trafega no mesmo patamar que Deus considera sucesso. O sucesso para o coração humano é utilitarista, é pragmático. O sucesso para Deus é fruto da providência, fruto do agir soberano de sua vontade, e que muitas vezes contradiz o agir humano, a vontade humana, a disposição do coração humano. Cuidado. A iniciativa para você servir ao Senhor é de Deus. E se Deus falar e você virar as costas, cuidado. Se Deus o chamar, lembre-se, a palavra de ordem no livro de Josué é obediência. Se Deus o chamar, Deus falou com Josué, e nós vemos no decorrer do relato que ele não se recusa. Aliás, era próprio do coração de Josué obedecer. Toda uma geração havia morrido no deserto porque havia desobedecido ao Senhor. A não ser Josué e Calebe. Acima de 20 anos, apenas Josué e Calebe entraram na terra de Canaã, porque decidiram obedecer e honrar o nome do Senhor. Obedeça. Se Deus falar com você, faça. Se Deus falar ao seu coração e chamá-lo para a obra que Ele tem para fazer, não importa a obra, não importa o tempo dessa obra, o rio pode estar cheio, com a vazante transbordando, não importa. Não importa a dificuldade, não importa quão laboriosa seja essa função, essa obra, não importa. Se Deus chamou, faça, obedeça, vá. Porque o contrário disso é desobediência. Curve-se ao Senhor e entregue-se a Ele. Segundo destaque que eu queria fazer. Algo relacionado com a liderança no meio do povo de Deus. Vimos agora há pouco a iniciativa divina no serviço que devemos prestar ao nosso Deus. Agora eu queria destacar a importância de uma liderança fiel e piedosa à frente do povo de Deus. Como isso é importante. Como isso é importante. Estamos num processo de escolha de líderes para a nossa igreja. O boletim de nossa igreja está dominicalmente apresentando o edital para isso. Você deve estar acompanhando, em oração certamente. Isso é importante. E eu não sabia disso quando pensei o sermão de hoje, já tem algum tempo. Mas eu queria que esse destaque falasse com a liderança da nossa igreja local, com a liderança das igrejas esparramadas pelo Brasil e pelo mundo, porque nossa igreja ganha um mundo.
E esse destaque aqui fala também com você, povo de Deus. Porque a liderança só é possível no meio do povo de Deus. E Deus é quem levanta a liderança no meio do seu povo. E por isso o povo de Deus é capaz de reconhecer líderes que Deus levanta no meio dele. E ai desse povo que não for capaz de fazer isso. Olhar e ver o que Deus está fazendo. E o que Deus está intentando. E o que Deus está desejando. O que Deus está ordenando. Porque também, irmãos, uma escolha errada, fora dos padrões de Deus, fora das instruções de Deus, fora da vontade de Deus, é risco para todo o povo. Nós vamos ver isso aqui estampado na vida de um homem, um personagem que surge no meio da narrativa de Josué. Acã, você se lembra dele? Era um personagem importante para o povo, mas deixou o coração perambular para ambientes hostis de maldade, de ganância. E pecou, e morreu ele e toda a sua casa. E o povo de Deus perdeu a batalha contra uma cidadezinha desprezível chamada Ai. Irmãos, o destaque que eu queria que você guardasse no seu coração é que o povo de Deus precisa ser guiado na sua caminhada de vida por uma liderança fiel e piedosa. E eu estou falando comigo também, com os pastores da igreja, com os presbíteros, com os diáconos, com os demais líderes de ministérios, departamentos, com os líderes todos no meio do povo e com o próprio povo de Deus. O povo de Deus precisa ser guiado por uma liderança fiel e piedosa. Veja a situação. Antes de enfrentar todos os desafios da conquista, todos os desafios que estavam por vir, o povo aguarda a manifestação da vontade de Deus para a sua vida, que viria, lembro novamente, a partir do exercício da liderança de Josué, a quem a palavra de Deus chegou, para quem a vocação de Deus aconteceu. O chamado foi para ele. Josué, Moisés é morto, agora é com você. Meu servo está morto, prepare-se agora. Que tremenda lição para a liderança. Um líder fiel, que leva Deus a sério, que não brinca com as coisas espirituais. Um líder assim é capaz de ouvir a voz do Senhor e ser guiado por sua palavra, discernindo com propriedade, com santo temor, a vontade do Senhor para a sua vida e para a vida de todo o povo de Deus. O povo de Deus sempre saberá reconhecer, como eu disse, o líder que Deus levanta no meio dele. Passe, Josué, este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 2. É a hora, é agora e é com você. Quando Deus falou isso com Moisés lá atrás, no deserto, na sarça ardente, Moisés olha para o Senhor e fala com ele: eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, Senhor, comigo não. Jeremias, quando Deus o chama para ser profeta no meio do povo de Deus, Jeremias diz: eu não passo de uma criança, comigo não. E qual é a desculpa que eu e você vamos dar quando Deus falar conosco e quiser nos usar? Qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa? Para não fazer o que Deus está pedindo, chamando, vocacionando, comissionando você a realizar. Qual é a sua desculpa? Passe este Jordão, Josué. Você e todo este povo. Líder não caminha sozinho. Líder não caminha apenas à frente do povo. Líder caminha no meio do povo. Porque ele nasce do meio do povo.
pela providência de Deus. Líder caminha com o povo. E no meio do povo, ele serve de referência. Não de que ele é o tal. Ele é o bom. Ele tem todo o poder. Ele tem todas as habilidades. Não, ele é referência de quem sabe o sentido da obediência. Humilde, submissa, entregue. Irmãos, na caminhada da vida cristã e vida comum, eu e você devemos buscar viver sempre amparados pela manifestação da providência de Deus, revelada por sua santa vontade, presente sempre em sua palavra. Palavra. Ah, como é que eu escuto Deus falando comigo? Palavra, Bíblia, Escritura. Não existe obra de Deus que pode ser feita longe do conteúdo da Escritura. A obra de Deus é sustentada pela palavra que Deus empenha na Escritura. Palavra de Deus é do jeito de Deus. Somente a vontade de Deus pode nos preservar na nossa caminhada de vida, por mais difícil e desafiadora que essa caminhada seja, e por mais desafiadora que seja também a vontade de Deus, é só na vontade de Deus que nós seremos preservados. Lembre-se disso. Uma liderança fiel e piedosa poderá conduzir o povo de Deus para mais perto dele e do seu plano. Uma liderança fiel não é uma liderança prodigiosa, necessariamente. Os prodígios não estão na liderança. Os prodígios estão em Deus, que executa a sua obra. E nós lemos hoje aqui em Isaías, na leitura litúrgica, o versículo 12 destacado, e leímos juntos. Deus é quem faz a obra por nosso intermédio, conosco. Nós participamos do que Deus está fazendo, nunca nós sozinhos. Nunca sozinhos. Uma liderança fiel, piedosa, saberá conduzir o povo de Deus sempre para mais perto do Senhor e de sua palavra. Sempre para o abrigo seguro da vontade de Deus, sempre. Eu louvo ao Senhor porque nós temos aqui, em nível local, um coração piedoso em termos pastorais, presbiterais, diaconais. Nós temos líderes piedosos, louvado seja Deus, que isso não mude. Mas o risco está sempre presente diante de nós, porque o nosso coração, a nossa natureza corrompida, nos chamará sempre para longe desta posição de segurança, de entrega, de submissão, de obediência amorosa, consagrada. O nosso coração tentará nos levar para longe desse ambiente. O coração do pastor e o coração do rebanho. Irmãos, nós devemos nos santificar mais. Nós devemos levar Deus a sério. Nós devemos nos consagrar mais. Não corra através do sucesso resplendente que as obras humanas são capazes de produzir. Nós caminhamos para Canaã. Nós caminhamos para Canaã. Assim como Josué liderou o povo para junto de Deus e para junto do seu plano, nós somos conduzidos pelo grande Josué. E Yeshua, do passado no hebraico, e Jesus, o Christos, no grego, é Josué. O nosso Josué, o Cristo,
Ele não nos guia por caminhos ainda desconhecidos. Ele agora se mostra a nós como o vivo caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E Ele nos guia para Canaã celestial. E foi Ele que disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós estamos sendo guiados pelo sumo pastor das ovelhas para Canaã celestial. Não esqueça desse propósito que você tem na história de sua vida. Faça tudo que Deus puser nas suas mãos para que essa Canaã celestial seja conquistada. Tudo, absolutamente. Deixa eu correr um pouquinho. Terceiro destaque. O terceiro destaque diz respeito a como devemos nos posicionar diante do serviço que devemos prestar também ao Senhor. E o destaque que eu queria que você guardasse no seu coração é que não basta ser chamado para fazer parte da obra de Deus. Não basta. É preciso também disposição e preparo para se envolver com essa obra. Eu repito, não basta ser chamado para fazer parte da obra de Deus. Não basta você ter uma disposição alegre, festiva, um comprometimento assim bem epidérmico, bem superficial. Não basta simplesmente ouvir o chamado de Deus e falar assim: nossa, que coisa boa, olha, gosto disso, esse é um plano bacana, que bom, vou orar pelas pessoas que vão fazer parte dele, eu estou nisso aí, pode contar comigo. Vou orar por todos. É preciso também se preparar, se envolver com a obra de Deus. Versículo 2, nós encontramos essa expressão, começa dizendo: Moisés, servo, meu servo é morto. Deus diz a Josué: prepare-se agora e passe esse Jordão. Prepare-se agora e passe este Jordão. Essa ordem imperativa de Deus pode ser traduzida também por levante-se. É como se Josué estivesse assentado ouvindo o plano de Deus, a convocação de Deus. E então, depois que Deus o vocaciona, então agora Deus diz: levante-se, aprume-se. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué: posicione-se corretamente para agir. Tome todas as providências necessárias para o cumprimento da missão que eu estou dando a você. Tome posição e vá. Era hora de olhar para o lado, era hora de passar no meio do arraial, era hora de convocar o povo de Deus, as multidões em caravana, era hora para desarmar as barracas, era hora para recolher os apetrechos, era hora para colocar em ordem as armas de guerra, era hora para dar aos animais a carga necessária, era a hora da caminhada, era a hora da retomada. Não poderiam ficar assentados mais. Era hora de estar aprumado, pronto, preparado para fazer a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus exige de nós mais do que simples compromisso, como eu disse. A obra de Deus exige envolvimento consciente e responsável, buscando compreender toda a abrangência, todo o significado dela para a nossa existência e, sobretudo, para a glória do próprio Deus. A obra de Deus define os rumos e as experiências da nossa vida terrena. Portanto, nós não podemos participar da obra de Deus de qualquer jeito. Não podemos participar da obra de Deus apenas do nosso jeito. É pelo andamento do plano de Deus que as linhas de nossa história são traçadas, todas elas.
o lugar onde nós devemos estar, o ambiente onde nós devemos desbravar, tudo está traçado pelo bom andamento da obra de Deus em nossa história. Então, busquemos estar preparados, irmãos, adequadamente aos apelos da vontade graciosa e soberana do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor continua a nos lembrar que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Que palavra dura. Algumas aplicações para o nosso coração. O que fazer diante dos destaques que nós ouvimos? Que lições aprender? E como nós devemos viver a partir de agora? Uma aplicação relacionada com a questão do próprio serviço a Deus. Eu queria que você se lembrasse, quando pensasse em Josué, que quando Deus tiver algo para realizar na história ou na vida humana, não importa exatamente se é a sua ou de outros, quando Deus tiver algo para realizar, Ele irá levantar os recursos necessários e as pessoas certas para isso. Lembre-se disso. Quando Deus tiver algo a fazer, Ele irá levantar os recursos necessários e Ele colocará as pessoas certas nos lugares certos para que a sua obra prospere do jeito que Ele estabeleceu, para a glória do seu nome. E isso trará certamente alegria ao coração daquele que ama o Senhor e o leva a sério. E quer que o nome dEle seja honrado no meio da terra, no meio da convivência humana. Então, a palavra que eu queria, como aplicação ao seu coração, que fosse guardada aí, é o seguinte: não se preocupe demais no seu envolvimento com a obra de Deus. Não se preocupe demais. Não vemos de cara Josué perguntando a Deus: Senhor, o Senhor quer que nós desbravemos agora Canaã, que está diante de nós. Mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atravessar esse rio? Olha aí, Senhor, que hora é essa? Justo agora? Por que não na época da seca? Josué não discute com o Senhor. Submissão obediente. Ele sabe, no íntimo, pela experiência de vida com o próprio Deus, pela palavra do Senhor que sempre foi cumprida, pelas promessas do Senhor sempre fiéis e que nunca naufragaram, ele sabe que pode confiar no Senhor e que todo recurso vem dele. Tudo que nós precisamos, irmãos, está nas mãos do Senhor. Tudo de que precisamos está nas mãos do nosso Deus. Portanto, não se preocupe demais, não se inquiete demais. O presbítero Esdras que gosta, né? Quiete o coração. Diante de algumas situações assim críticas, ele sempre diz: aquiete o coração. Isso é bom, a gente ouvir isso, né? Porque às vezes a gente não gosta, né? De aquietar o coração e confiar no Senhor. Mas escute de novo, eu vou lhe dizer, não se preocupe demais no seu envolvimento com a obra de Deus. Ô pastor, o senhor está falando para eu cruzar o braço? Não se preocupe demais a ponto de querer usurpar o lugar de Deus no controle de sua obra. Isso aqui é importante. Não se preocupe demais a ponto de você falar assim para Deus: dá licença, Senhor, o Senhor está demorando demais, o Senhor não sabe exatamente o que eu estou passando, o Senhor não pode fazer agora, deixa que eu faço. Não queira usurpar o lugar de Deus no controle de sua obra. Deus sabe cuidar de todas as coisas no seu reino. Submeta-se, 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 entregue-se, 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 confie, confie, confie. Tenha esperança, contra a esperança, valerá a pena. É o Senhor que faz, nunca a nossa mão. Segunda aplicação, relacionada com uma questão muito séria e que causa muito desconforto quando nós pensamos nela. A questão da morte. A questão da morte. Meu irmão, o texto por 2 vezes fala que Moisés havia morrido.
Morreu, morreu. Nos 2 primeiros versículos do livro, Moisés morreu. É morrido o meu servo. Morreu. Uma geração já havia morrido. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos finitos. Há um tempo para mim e para você. E o tic-tac do relógio só nos leva para o encontro com a eternidade. Não faça deste mundo, eu agora estou voltando àquele ponto do início, não faça deste mundo e desta vida e dos recursos que você puder granjear, amealhar aqui neste mundo, o seu porto seguro. O dinheiro acaba, a inflação chega, o governo toma, as coisas mudam, o prédio afunda. Olha, você não pode colocar o seu coração nas coisas desta vida. Ouça Jesus, vocês não são daqui, como também eu não sou. Se vocês fossem daqui, o mundo amaria o que era seu, como todavia dele eu os retirei. O mundo vos odeia, não ame aquele que o odeia. O mundo quer a sua destruição, o seu perecimento. Esse sistema maligno existe para confrontar a realidade espiritual que só Deus é capaz de fazer prosperar em nós. Sistema maligno confronta isso na nossa história. Não se dobre ao mal, mas lembre-se, o dia derradeiro está chegando. Eu e você vamos morrer. Eu e você vamos passar. O grande Moisés havia passado. Josué também iria passar. O livro termina, Finéias escrevendo sobre a morte de Josué. 110 anos, mas morreu. Procure então viver a sua vida com temor e reverência diante da face de Deus. Porque todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor por tudo que fizemos, tudo, cada motivação, cada empreendimento, cada experiência, cada realização, tudo que fizemos, pela forma como vivemos, prestaremos contas. Se Deus existe, e Ele existe, não viva de qualquer jeito. Ponha mais temor de Deus dentro do seu coração. Terceira aplicação, relacionada com a questão da responsabilidade humana diante da soberania de Deus. O texto nos diz que Deus iria dar a terra de Canaã aos israelitas. Mas, ao mesmo tempo, o texto também afirma que eles teriam que tomar posse e conquistá-la com força e com coragem. Versículos 2 e 3. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, mas vocês têm que plantar o pé ali. A soberania de Deus, nós sabemos, não anula a responsabilidade humana. E às vezes nós que defendemos a soberania de Deus somos contaminados pela ideia de que não precisamos ter tanta responsabilidade assim. Por favor, não deturpe as doutrinas bíblicas. De fato, não dá para conceber e dissecar na nossa mente a singularidade da soberania de Deus e a harmonia dela com a responsabilidade da nossa vida. O pastor Augusto que dizia que essas duas doutrinas elas são como trilhos do trem. Quando olhamos de perto, elas estão separadas, as linhas estão separadas, mas quando olhamos para frente, elas se encontram no horizonte da presença gloriosa de Deus. O Deus soberano, que estende o seu plano sobre a nossa vida, nos chama à postura de completa obediência a Ele, a ponto de fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Como disse Lutero, assim nós devemos agir. Lutero, o reformador, não aquele pastor ali ainda. Lutero, o reformador, ele disse, devemos orar com a certeza de que tudo depende de Deus e devemos trabalhar
como se tudo dependesse de nós mesmos. Meu irmão querido, que Deus abençoe o seu coração, derrame graça sobre a sua vida. E estamos apenas no início do livro de Josué. Que o Senhor nos dê condição de ouvirmos a sua voz e de nos posicionarmos de maneira harmoniosa com o seu plano eterno, para que sejamos instrumentos valorosos para a promoção da glória de Cristo no mundo, o nosso supremo pastor, que nos guia, como eu já disse, para a Canaã celestial. A Ele toda a glória e todo louvor. Amém?